E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e antes de falar sobre o que, tenho que contar pra vocês um pouquinho de como o vídeo surgiu. Estava eu na minha rotina diária, lendo as notícias, passeando pelas redes sociais, vi que a imprensa começou a dar uma criticada no Dilma sobre algumas coisinhas que ele anda fazendo, também saíram algumas notícias sobre as trapalhadas do desgoverno, mais alguns problemas que o Lulinha vem enfrentando a nível de Câmara, principalmente contra o Lira, contra o Elmar Nascimento, e vamos falar tudo sobre isso já no primeiro tema. E aí tava eu vendo outras notícias e me deparei com a nota que envolve um novo projeto de lei. A nota fala da turma do PSOL, fala do Boulos. E aí eu vi depois a notícia na CNN sobre uma nova viagem. O Lula vai viajar de novo no fim do mês. Aí tá. Aí eu vi umas coisinhas e aí eu me lembrei que um amigo meu tinha me mandado um negócio pra ler. Como explicar isso? Ele falou, rapaz, dá uma olhada nisso daqui. Isso aqui é uma CPI que aconteceu no Brasil há mais de 60 anos. Dá uma lida aí que tem umas coisas interessantes. Aí eu tava aqui, né, sábado, domingo, na verdade era domingo, eu falei, beleza, vou dar uma olhada. E eu comecei a olhar, não é que isso tinha tudo a ver com essas questões aí ligadas ao Boulos e que tem tudo a ver com essa agenda verde, agenda SG que o governo vem fazendo e mais do que isso. Estamos comentando nos últimos dias como a esquerda vem brigando entre si, como o Lula vem sendo criticado. E, gente, eu comecei a ler umas notícias do passado que literalmente parece que eu tô lendo as notícias de hoje, porque até o nome das famílias são iguais. E quando digo famílias, eu estou falando de políticos. Políticos que estão aí hoje, que você vê, olha o primo, olha o tio, olha o que ele estava fazendo há alguns anos atrás. Isso é interessante. Não quero adiantar nada, confie em mim. Vamos falar muito sobre isso no terceiro tema, né? O segundo é a preparação. E o terceiro, se der tempo, falaremos de mais alguns problemas que estão acontecendo em Brasília. Mas o vídeo de hoje, tá? Eu garanto para vocês que depois de hoje vocês vão olhar para determinados temas de uma forma muito mais ampla e talvez até um pouco mais tristes. Mas vamos começar. Ontem eu me deparei com essas duas notícias que a segunda, principalmente, eu fico me questionando. Que a primeira fala assim, que o governo deve antecipar reoneração do diesel para bancar programa de desconto em carro popular. Então, o Lula aí vai aumentar o valor do diesel, né? Aumentando o valor do diesel, aumenta o valor do frete, consequentemente aumenta o valor dos produtos até nos supermercados. E eu acho que pobre come comida, né? Não sei se a Mira Leitão vai concordar comigo, mas é uma medida que eu acho que vai impactar a todos os brasileiros. O Lula falou que ia governar para quem ganha pouco, né? Ele era o pai dos pobres. E aí depois a CNN fala assim, que proposta do governo não é vender carro, mas incentivar o setor automotivo. Bom, se a proposta fosse vender carro, ainda assim era meio complicado, porque é uma medida que não vai abraçar toda a sociedade brasileira, até porque em tese são carros populares, o que no Brasil tá difícil de ser popular. Tem carros assim que eram para ser populares, estão a mais de 100 mil reais. Meu Deus do céu, né? Mas ainda assim, eu fico me perguntando, como é que você vai incentivar um setor sem vender carro? Ou seja, só um pacote de benefícios para as empresas, para os empresários? No final do dia, acho que estamos diante de mais uma medida do governo sem pé nem cabeça que não vai levar o país a lugar nenhum e que só mostra que está perdido. E realmente assim, né? Eu acho que o Lula parece estar muito mais interessado em ajudar o empresariado do que realmente a população. Mas vamos lá. Aí você vê, gasolina deve subir em 22 estados e no Distrito Federal com o novo ICMS. Isso aí até já aconteceu já. Eu só peguei, a gente falou essa questão do diesel, o pai dos pobres que falou que ia acabar com o PPI, não acabou. Não tem mais PPI, agora vamos abrasileirar o preço da gasolina. O que foi que a gente viu o Dilma fazer? Ele apenas retirou aquela diferença que vinha de dias aí, né? Que é a Bicom pontuava, a gasolina tá 50 centavos mais cara do que podia vender, né? Dá para baixar. Isso sob o PPI. E agora o preço da gasolina subiu. Ou seja, onde é que está o Lula falou que é abrasileirar. Cadê então? Tá difícil, né? Vamos lá. Continuando aqui, ainda na indústria automobilística, talvez essa aqui seja a preocupação do Dilma. Não sei se vai conseguir resolver com esse novo programa do carro popular, mas a GM vai parar parte da produção em São José dos Campos por 10 dias, diz o sindicato. Isso aí só deve afetar em torno de 2.700 funcionários. Coisa pouca, mas esse é o país do petismo.
E você ainda vê que mais de 1 milhão e 400 milhões de beneficiários ficam sem pagamento do Bolsa Família em maio. Cancelamentos, suspensões, bloqueios de benefícios atingiram as pessoas que tinham cadastros com erros e inconsistências. Espero aí que o Lula resolva, né? Porque ele bradou tanto que ia voltar com Bolsa Família, isso, aquilo, outro. O que a gente vai estar vendo é o oposto, né? Algumas pessoas reclamando aí nas redes sociais. E aí que eu acho que, diante desse cenário, a imprensa está aproveitando para fazer algumas críticas, tentar se descolar do Lula, fingir que nunca o apoiaram, fingir que eles não têm nenhum papel na eleição do Lula. Eles seguem insistindo que a culpa é de Bolsonaro, né? A culpa do Brasil estar do jeito que está é de Bolsonaro, e a culpa do Lula também está sendo eleito é de Bolsonaro. Diz isso a esquerda, diz isso o eleitor do voto Lula, né? Do voto nulo. Aí você vê aqui, o Ricardo Kertzmann, assim, tentando ser até um pouco justo. Esse cara aqui também criticava Bolsonaro um monte, mas não teve muita pena do Lula dessa vez, né? O cara falou assim, ó, palavra deles, fico até receoso em falar. Lula sempre foi um vigarista e muitos ainda insistem em não enxergar. Quem sou eu para discordar? E o Mário Sabino fala que Lula é uma fantasia coletiva de metade dos brasileiros. Um dos fundadores do PT o achava meio farsante, um oportunista, um intrigante é como tanta gente do PT e de fora do PT acredita em Lula. Sim, aqui a turma que continua assistindo a Rede Globo, né? Mas tudo bem. Eu tô querendo adiantar porque tem muita coisa no vídeo de hoje. Estados definem a alíquota de 17% de ICMS para compras de varejistas internacionais. O G1 noticiou e o Globo tratou, né, de explicar um pouco a mais. Compras na Shai, Shopee, AliExpress com ICMS 17%, mais o imposto federal de 60% em cima do produto e do frete. O preço dos produtos pode quase dobrar. A ideia é que antes da mercadoria chegar, seja informado se o produto vai direto para a casa do comprador ou se vai passar pela fiscalização da Receita. Independente disso, o dobro do preço. O que é que melhorou na vida do cidadão comum desde que o Lula tomou posse? A violência melhorou? O poder de compra melhorou? Sabe? O que é que melhorou? A educação das crianças melhorou? O meio ambiente está, né, melhor cuidado? Eu acho que não. E além de todos esses problemas no âmbito econômico que a população sente, e eu acho que gera muito desgaste aí para o Dilma, ele vem tendo problemas no Congresso. Quem está comentando nos últimos dias, a Veja trata o seguinte: preterido pelo Lula, braço direito de Lira ganha superpoderes na Câmara. Você não está falando sobre o Omar Nascimento, que é uma figura que eu vou falar para vocês. Pode escrever. O Omar Nascimento vai pintar nos holofotes, não só nos próximos meses, como principalmente nos próximos anos. O Omar Nascimento é candidatíssimo a ser o próximo presidente da Câmara, apoiado pelo Lira, o sucessor do Arthur Lira. E a proximidade deles, a Veja aqui conta, você vê, ó, há 10 anos, toda a celebração de Ano Novo, o Elmar está na casa do Lira. Por sua vez, os carnavais, Lira está na casa do Elmar Nascimento. E a família toda reunida. A dupla inseparável faz pelo menos 6 viagens por ano, conversa todos os dias, define a agenda legislativa e, a depender do humor com o governo de turno, encaminha um pacote de maldades ou de bondades que será levado adiante. Na última semana, a crise entre Lira e o Lula atingiu seu ápice. E o Lira, né, promete, como disse aliados, machucar ainda mais o governo nos próximos dias. E eu espero que isso aconteça mesmo. Sabendo do recado, o governo avalia promover uma reforma ministerial, possivelmente apenas uma dança das cadeiras. Na quarta, dia 31, Lula chamou Elmar Nascimento para uma conversa e propôs a ele, que é o líder do Partido União Brasil, né, coordenasse a redistribuição de ministério do partido. Vamos ver aí, quem sabe tirar o Valdez Góes, o Juscelino. A Daniela, se puder, deixa, que é para agradar o Marcos Pereira, já que ela está indo por Republicanos, né? O Republicanos vem de vez para a brasa do Lula, enquanto o Marcos Pereira finge que é independente. União ocupa 3 cadeiras, etc. Tudo mais. Enquanto isso, Elmar Nascimento, olha agora, é cacifado para quê? Para participar de importantes encontros, não só com deputados, com ministros, mas também figurões do PIB. Figurões do PIB. O que é que eu venho insistindo?
O próprio PT falou e quem soltou essa nota foi a Veja no mês de abril. O governo Lula está incomodado com o fato de que o PP, o partido do Lira, está comandando a agenda econômica brasileira. A gente está falando aqui do Amar Nascimento. Um carne com Lira, né? Ano Novo junto, o Carnaval junto, viaja junto, se fala todo dia. Na reta final sobre as negociações do arcabouço fiscal, que estava sendo relatado pelo Cajado, que é do PP, por exemplo, o Elmar ajudou a organizar uma reunião para que o projeto fosse apresentado a empresários. Aí eu te pergunto, o empresário vota? Acho que não, a não ser que o empresário tenha vários deputados na sua mão, né, para colocar pressão. Vote ou deixe de voltar. Isso vai fazer sentido. Mas, gente, isso vai fazer um sentido para vocês hoje. Não vai fazer um sentido essa questão do empresariado, que vocês vão ficar assim, meu Deus, aí. Será que nosso país tem chance de dar certo? Eu espero que sim. Mas vamos lá. Aí ele apresentou, né, pro cara da CCN, o cara da Cosan, né, o Aumento, os Tembros. Também participou o Haddad dessa reunião, mas o criticado, o Padilha, ele não estava lá. O Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, não estava. Olha quem que estava dialogando com o PIB brasileiro. O Amar Nascimento, o braço direito do Lira, junto com o Cajado. A portas fechadas, o deputado fez um discurso quase de quem domina a Câmara e prometeu que, olha agora, mesmo em meio a turbulências com o governo Lula e eventuais derrotas que seu grupo poderia impor, a agenda econômica estaria blindada. Bom, peraí. Eu não vou colocar as notícias porque a gente já falou sobre ela várias vezes, isso está relatado no Atlas. O Lauro Jardim do Globo, por exemplo, falou que o Rubens Ometo não estaria muito contente com a Ferrogrão sair do papel. Cada Rumo, que é concorrente. A Cosan não, né? A Raizen, que ele também está aí no conselho, era a favor de reonerar a gasolina, porque faz mal para o meio ambiente. A Raizen, né? Vende etanol. Quanto mais alto a gasolina, né? O etanol mais barato, vende mais. Então, assim, o Fávaro da agricultura montou aí um grupo de trabalho para discutir aumentar a quantidade de etanol na gasolina. Então, assim, quando diz que a agenda econômica está blindada, que agenda econômica é essa? Que agenda econômica é essa? É uma agenda econômica pro povo ou pro empresário? Entendendo? Mas tá aí, né? E o governo Lula só carimbando. Bota digital que vem a prova. Tá aí. Você tá vendo? O Lula proibiu o PT de apresentar emendas ao arcabouço fiscal. A reforma tributária que tá vindo aí, se fala imposto verde, imposto do carbono, na verdade imposto do pecado, né? Cashback rosa. Fico me questionando. Quais os rumos do Brasil? As preocupações que passam na cabeça dessa galera. Os endinheirados gostaram do que ouviram. Se eles gostaram, eu acho que eu não gostei. Ao mesmo tempo, em meio à resistência do partido de Lula, enviou o recado ao Planalto de que o Centrão exigia que o PT votasse em peso a favor, né, do novo marco fiscal, o que acabou se confirmando, mandou e obedeceu. E aí o Amar também assume outras missões, em um jogo com Lira, que resistia a deixar suas digitais na CPMI do dia 8, ao mesmo tempo em que queria ingerência na comissão. O Lira não queria deixar de... Não, fez o quê? Elmar, não quero botar alguém do PP, porque vai ficar assim meio complicado, ia botar o Fufuca não quis, a gente comentou sobre isso, né? Que a gente pode colocar, tem ali o Arthur Maia, parceiro. Arthur Maia, União Brasil, Bahia, mesmo estado do Amar Nascimento, né? Todo junto misturado, é nosso. Não, mas vamos mandar, e botaram, né? Arthur Maia, fiel escudeiro do Amar Nascimento. Além disso, ele também empreendeu esforços para que ficasse sob seu partido a relatoria da medida provisória com Minha Casa Minha Vida. Ou seja, quem que está tomando conta, né? Quem que está coordenando a agenda econômica do desgoverno? Tá vendo aí, né? A dupla dinâmica. Lira e Elmar. Continuando falando sobre o Lira. Lira sugeriu a Lula, por telefone, mais Brasil e menos América Latina em meio à tensão política. Se Lula falasse assim, né, que precisamos de um projeto de país, aí falou, ele tá no caminho certo. Mas quando fala Brasil também não tá muito errado, não. Tá mais do que óbvio que o Lula tá muito mais preocupado em passear, curtir férias, né, tentar rodar o planeta em busca de um prêmio Nobel do que governar o país, tirar o Brasil do buraco. Tem uma agenda econômica, né, que vai desenvolver o nosso país, gerar emprego, aumentar a renda do brasileiro, a gente vai reduzir a violência, isso a gente não vê.
Mas tá lá, no telefonema que rolou entre o Lula e o Lira, no dia daquela votação, o Lira falou: ó, irmão, tá ruim, acho melhor você prestar atenção nas suas prioridades, porque o caldo tá engrossando pra você. A nota da Folha fala várias coisas, uma que chama minha atenção, até porque eu tô comentando com vocês também isso nos últimos 5 dias, é uma insatisfação generalizada com o Rui Costa e o Padilha, e sobre o Padilha, que faz esse meio de campo entre o Planalto e o Legislativo, eu havia comentado que, no que dependesse do Lira, ele colocaria o José Guimarães, deputado federal pelo PT, que é o líder do governo na Câmara, e o Lira tem muito mais diálogo com ele, né? Consegue conversar, enquanto com o Padilha não resolve nada, promete, não cumpre. Aí fala o seguinte, que a conversa do Lira foi testemunhada, entre outras pessoas, pelo Padilha e pelo José Guimarães. Em tese, ambos estavam com Lula, né? Que estava conversando com Lira no Viva Voz. Aí, veja isso aqui. De acordo com relatos obtidos pela Folha, alguém anda fazendo fofoquinha. E você acha que alguém iria vazar algum tipo de conteúdo que foi dito para o Lula se não tivesse com interesse de queimar o filme de alguém? Não é de hoje que também saíram algumas notícias, a gente já comentou, falando o seguinte, que ó, tem informação que não está chegando no Lula, seja porque a Janja não deixa, seja porque algumas pessoas estão com receio, seja porque o Lula disse: eu tive 60 milhões de votos, e quanto você teve? Você não teve nenhum, então eu mando, não quero saber. Mas está mais do que claro também que existe um certo bloqueio, o que não deveria acontecer. Por mais duro que fosse, eu acho que o Dilma deveria saber o que está acontecendo. Lá atrás, antes disso daqui acontecer, eu acho que deve ter 2 semanas, saiu uma nota no Bastidor, eu lembro, o Bastidor, falando que o Lula ia entrar em campo. Mas vai falar: Lula não entra em campo, não. Porque se você entrar em campo, você vai estar desmoralizando o Padilha. Fica aí, pô. Não, a gente vai te trazer as demandas. Então, assim, a turma meio que tá encastelando o Lula, eles mesmo fazendo as coisas, todo mundo, né, com seus interesses. E a confusão tá aí, tá todo mundo vendo. Tá um fiasco. Aquele clima de velório na imprensa, todo mundo falando: meu Deus, o que foi que aconteceu com o Lula? Cadê aquele grande líder né, dos anos 2000 que chegou, que fazia, acontecia, tinha um traqueio político, agora não consegue fazer nada? Aí eles procuram, não, é porque agora tem as emendas, né? Porque agora o Legislativo está muito fortalecido. Todo mundo tá assim, tá errado, menos o Lula. O Lula não erra. Mas enfim, você vê que as informações vazaram para a Folha de São Paulo, do que deveria ser um encontro secreto. Lira teceu um diagnóstico dos problemas na articulação política do governo num tom duro. Quem é que faz a articulação política? É o Alexandre Padilha. Embora não desrespeitoso, o que inclui a avaliação de que Lula deveria, neste momento, se preocupar mais com a desarticulação política interna do que com os problemas da externa. Ainda segundo relatos, após a ligação do telefone de Lira, né, afirmando que a conversa não tinha sido boa, uma vez que ele não tinha escutado de Lula que o Lula teria a solução. Eu nem coloquei aqui. Tem um parágrafo nessa matéria que eu não coloquei, que o Lula falou pro Lira que, nossa, diversas coisas que você está me falando eu não sabia. Se ele não sabia ou não, não sei, né? Por isso que eu falei isso daí pra vocês, que tinha esse encastelamento, essa blindagem de informações chegando nele, etc, tudo mais. Só que aí quando essa reunião termina, para que um Lira liga pro José Guimarães: ó, tá acontecendo isso. E aí vazam que o José Guimarães recebeu uma ligação do Lira. O que também é engraçado, né? É como se fosse uma matéria para gerar intriga. Gerar intriga entre dois lados. Quem tá por trás disso, não sei. O que eu sei é que tá engraçado. Essa é a típica matéria que você tem que pensar pelos olhos dos personagens. Imagine o José Guimarães e imagine o Padilha vendo essa matéria. Eles perguntam: vem cá, quem foi que contou que eu tava com o Lula? Quem foi que contou que eu tava com o Viva Voz ligado? Como assim? Quer dizer que o José Guimarães tava comigo? Aí termina a ligação e o Lira liga pra ele? Tá querendo minha cabeça? E aí começa a dar aquele clima de tensão, né? Um passando a rasteira no outro. E eu torço pela briga. Eu quero ver esse pessoal aqui colocando os pés pelas mãos e desaparecer da vida pública. Juntando tudo isso, Planalto notou que nenhum aliado defendeu a narrativa de Lula sobre Maduro. O que acho que demonstra também que o Lula andava meio perdido, né? O Planalto notou que nesse governo de frente ampla, nenhum aliado deu a cara a tapa para defender a narrativa de Lula. Falando de mais Brasil, menos ninguém.
Ninguém, tá isolado. O petista meteu-se num fiasco internacional a ser repreendido pelos presidentes do Chile e do Uruguai após relativizar a ditadura comandada pelo Maduro. Entre os aliados do Dilma, o entendimento que o projeto que derrotou Bolsonaro, né, não comportava uma agenda velha como essa, né, defendendo Maduro. Lula não tem mais tantos votos quanto já teve no passado e está longe da popularidade exibida no segundo turno, no segundo mandato. Fica mais difícil aos aliados criticar suas ações fica mais fácil aos aliados criticar suas ações diante desses sinais de debilidade política. Então você vê. O Lula está com o plano legislativo, deve fazer alguns cortes aí que vai gerar inimizade, vai gerar algum tipo de inimizade. Brigas internas no PT, problema na agenda econômica e o Lula com o discurso que os seus aliados, sim, só estão esperando o momento certo para dar uma rasteira neles, né? E a turma vem aí, 2024, eu acho que o clima já vai aquecer, porque muita gente vai tentar se descolar da imagem do Lula para poder disputar as eleições, porque eu não acho que o Brasil vai estar numa situação muito boa. E estar associado ao Lula, não sei se vai trazer muitos dividendos, mas beleza. Já que começamos a falar, né? Mais Brasil, menos, né, menos América Latina, menos planeta Terra, focar mais. Vamos falar aqui do Dilma, nosso grande imperialista, né, o vassalo do Biden. O Reinaldo Azevedo, que é um bom termômetro para saber como anda o desespero dentro da esquerda, porque se tem um jornalista que eu fico me perguntando o que foi que aconteceu com o Reinaldo Azevedo. Esse cara, ele cresceu, ele virou o que é criticando o PT. Esse era o Reinaldo Azevedo. Ele virou o que ele é criticando, falando, olha, isso, aquilo, outro. Ele que inventou o termo petralha. E hoje em dia, ao lado da Miriam Leitão, são os dois jornalistas no Brasil disparados. Para mim não existe disputa, não existe ninguém, não tem Natuza Nery, não tem Otaviano Guedes. Quem é Vera Magalhães? Miriam Leitão e Reinaldo Azevedo. De disparado. É quem, assim, passa pano com força. E aí o Reinaldo Azevedo fala o seguinte, Lula está à beira do fim ou faz escolhas possíveis? Tá tentando passar o pano. Maduro e Ucrânia à parte? É um texto longo, tenta botar uma crônica no meio para, né, divergir. Fazer o eleitor meio que se perder no meio do percurso, ter aquela passada de pano. Só que a parte central da crítica dele vai por esse caminho. Ela fala assim, ó. Entendo, lendo isso, aquilo, que o governo Lula já acabou afundado em irresoluções. Você acha que o Reinaldo Azevedo lê algum jornal de direita? Até porque nem tem no Brasil, né? Conservador, nem tem. Ele tá falando isso daqui com base no que ele lê na imprensa. Eu não trago aqui as notas assim, mais de opinião, só quando é um jornalista muito absurdo, que a gente dá pra gente dar risada ou ficar puto da vida, porque eu acho que tem algum tipo de relevância. Mas a imprensa já está constantemente criticando o Lula. Não a TV aberta, né? Não o Jornal Nacional. E todos os desaires derivariam de atitudes erradas do presidente. Li há pouco um troço que sugere haver traços de senilidade nas suas atitudes. Espantoso, mas não surpreendente. Discordo, sim, e torço para estar certo. Não por vaidade intelectual, é que, do contrário, não vislumbro um futuro mais alvissareiro para o país. Ou seja, se o Lula não conseguir emplacar, meu amigo, vai voltar Bolsonaro. Se não for Bolsonaro, é o cara de Bolsonaro. Não tem outra solução. Não tem terceira via. Se tivesse terceira via, ele não estava preocupado. Ele não estava preocupado, né, com a volta da direita, etc, tudo mais. Lá para as tantas, já chegando no final do texto, que aí o Medo para mim é uma crônica, ele fala o seguinte, né? O embate para a aprovação da MP da reestruturação do governo evidenciou o que está dado faz tempo. Vive-se hoje na prática um regime semipresidencialista especialmente perverso, porque o Congresso, em parte, governa sem ter de responder pelo resultado. Uai. O engraçado disso é que durante o governo Bolsonaro, quando o presidente apresentou diversas medidas para o bem da população, tipo 13º do Bolsa Família. Cadê a preocupação do jornalismo de colocar pressão no Rodrigo Maia? Não, carteirinha estudantil de graça. Cadê a preocupação? Cadê a preocupação? Porque quando dá errado, a culpa cai em Bolsonaro. Cai em Bolsonaro. Não cai nos outros, não cai no Congresso, né? A imprensa fazia questão de falar que não, a culpa é de Bolsonaro, não sabe articular, não sabe fazer isso, não sabe aquilo outro.
Agora que o governo Dilma, a narrativa muda. Mas beleza. O governo terá de fazer nomeações e de liberar mais emendas, que sempre deixa arrepiados alguns dos nossos moralistas. Tá bom. Observa adicionalmente que, passados esses 5 meses, inexiste uma oposição minimamente organizada. Eu não acho que ele esteja de todo errado. Que tenha um eixo claro de resistência ao governo. A turma vem trabalhando, isso é óbvio. Vem tomando algumas medidas. Mas um negócio assim organizado, etc, tudo mais, poderia até ter, mas ainda assim acho que a máquina iria dar uma barrada. Acho que dá para melhorar tudo, dá para melhorar na vida, mas concordo em parte com o que o Ronaldo Azevedo disse. Só que ele continua falando o seguinte, ó. Resume-se a produzir delinquências em depoimentos de ministro, nas comissões de inquérito, blá blá blá, ainda germinações do espírito fascistoide que foi derrotado nas urnas. Não me engano. O risco que essa gente representa, embalada pelo esgoto das redes sociais, ainda não passou. Tradução. Ele não se engana. Ronaldo Azevedo, por mais que passe pano, por mais que ele tente distorcer a realidade a favor do Lula, vender um cenário que não é real, ele sabe que Bolsonaro ainda tem força e que esse grupo político que o segue, né, que está representado aí na direita, no bolsonarismo, no conservadorismo, chame de que quiser, ele existe, ele está aí. E se não fosse toda aquela frente ampla aí, tivesse essas coisas, né? Então vamos aí com o Bolsonaro e o Brasil apresentando bons resultados. O clima não tá bom. Todos os diagnósticos recentes mostram que o governo do Dilma tá ruim, mas tá horrível. Aí, o que o Dilma vai fazer? Vai focar no Brasil? Não vai. O Dilma tem outras preocupações. Ele tem que ganhar o prêmio Nobel. E para fazer isso, né, ele tem que conseguir votos, apoio internacional. Para onde ele vai? Beijar a mão do Macron. Macron confirma a visita de Lula à França no fim do mês. E como se não bastasse, o Lula tá viajando para cima e para baixo, deve ficar num baita hotel de luxo, quem sabe fazer compras. Eu lembro que, eu sei que na França tem uma rua chamada, acho que é rua, né, chamada Champs-Élysées. Eu acho que é uma rua ou coisa. Eu acho que tem uma loja cara nesse lugar. Posso estar totalmente errado. Mas enfim, o Lula deve fazer umas comprinhas, né? Gosta. E aí, não basta ele fazer isso. O Macron fala assim: parceiros de todo mundo, salvem a data de 22 e 23 de junho em Paris. O mundo precisa de uma economia verde que não deixe ninguém para trás. Juntos podemos criar um novo pacto financeiro. Pacto financeiro para economia verde. Enquanto o Brasil discute aí com a União Europeia, eu entro com minha busanfa e vocês entram com tudo para tirar a vontade, que é a due diligence, e vários tipos de pressões. E esse tema aqui hoje vai ficar mais denso. Vocês não sairão mesmo. Vou mostrar umas coisas depois de 3 notícias. Essa é a primeira. Olha que engraçado. Isso daqui está acontecendo na Irlanda. Está sendo relatado pelo The Telegraph, que é um jornal do Reino Unido. E o engraçado é que essa análise do Jamie Blackett, eu não trouxe aqui o texto dele, ele fala assim que, graças a Deus, a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia. Porque isso daqui são medidas que a Irlanda está tomando para tentar atender os interesses de Bruxelas, né, etc, tudo mais. Aí fala assim, ó, em síntese, o que está acontecendo? Existe uma meta para atingir, né, de emissões, tudo mais, para continuar sendo um país verde, bonito, cheiroso, ESG, a Irlanda. E aí, para conseguir atingir a meta, o que é que eles vão fazer? Acabar com 200 mil vacas leiteiras. Eu acho que o preço da carne vai subir. Eu acho que a carne vai ficar escassa, né? Por isso que vai aumentar o preço, né? Escassez vai levar a coisa. E eu acho também que pode ter impacto no preço do leite. Fora os impactos que pode ter em toda a cadeia de produção, porque são várias pessoas que trabalham nesse setor, tem toda a parte de logística, a parte de mercado, etc e tudo mais. Mas a turma está preocupada com isso? Não. Temos que criar um novo pacto, né, financeiro. Temos que criar uma economia verde. E aqui você está vendo a economia verde. Uma economia verde ela é muito mais do que apenas números, né, questões financeiras, né, um tripé macroeconômico. É muito mais do que isso. Tem esses aparatos sociais, ambientais, diversas coisas embutidas. E você vê aqui, ó, a Bíblia dos liberais. E antigamente se falava que o liberal no Brasil, né, era mais à direita, né, nos Estados Unidos,
Ele fala, não, nos Estados Unidos o termo liberals é para a turma da esquerda. Mas o que eu vejo aqui hoje, liberal é de esquerda. Não tem por onde correr. Ele pode ter alguma medida que faz algum sentido, mas todo liberal no fim, bicho, ele abraça a agenda progressista do início ao fim. Assim, do início ao fim. Nunca vi, mas tudo bem. A The Economist fala que a fertilidade global entra em colapso com profundas consequências econômicas. Está fazendo um alerta. Só que o principal ponto está no subtítulo que fala assim, ó, independentemente do que alguns ambientalistas dizem, o declínio populacional cria problemas para os países. O Economist fez questão de colocar ambientalistas. Será que aquela história do você é o carbono que eles querem controlar está começando a ficar mais verdadeira do que nunca? Será que não é tanta maluquice falar que tem uma turma incomodada com o número de seres humanos na Terra? Tu falou, ó, peraí, acho que vocês estão indo muito com sede a pote, acho que o caminho não é esse, acho que vai dar errado, não façam isso. Mas tá aí, né? A Renato diz, ué, mas as famílias não eram vilãs? É uma ameaça à mãe Terra, né? Mãe Gaia? E aqui é a última nota, antes da gente entrar na parte realmente interessante. Tava eu lendo o Globo, aí eu cliquei lá na página principal de política do Globo, a segunda nota era essa, né? Tinha até foto. Projeto de lei prevê crime de ecocídio. Tinha um geno, agora tem um eco. Para punir culpados por desastres ambientais. E esse negócio é muito mais preocupante do que parece. Olha só, gente. Olha o peso das coisas. Na vida, a gente tem que ter, assim, alguns conceitos. Dá para se flexibilizar, sabe? No dia a dia, na hora que você conversa com alguém, você vai aceitando alguns termos para ter algum tipo de debate. Agora tem algumas coisas que, se a gente começar a flexibilizar demais, vai dar errado. Por exemplo, a gente pode falar que uma coisa é péssima, ruim, mais ou menos, ok, né? Legal, bom, bacana, uau, demais, sensacional, maravilhoso. Você tem que ter uma certa gradação. Quando a gente tá falando esses crimes de dissídio, a gente tá falando assim da maior maldade que pode ser feita por um ser humano. Porque você não tá falando assim que o cara foi ali e fez uma barbaridade, que sei lá, foi um tentar tirou a vida, não sei quantas pessoas. Isso é uma barbaridade que choca um país, né? Às vezes, às vezes tem luto nacional. Você vê o que aconteceu nas escolas. Mas quando você fala assim, o tal gênero que aconteceu diversas vezes, a gente tá falando de milhões de pessoas que perderam vidas. E a turma da esquerda adora brincar com isso. Eles adoram pegar os seus opositores e colocarem no mesmo patamar dos maiores vilões da história do planeta Terra. Pessoas que, às vezes, faltam adjetivos para você conseguir mostrar quão malvada aquela pessoa é, de tão absurdo que as coisas são. E quem gosta de relativizar a coisa é o cara lá de baixo. O cara lá de baixo, ele tenta dar até tudo é relativo, né? A verdade é relativa. Isso é contra Satanás. Mas, enfim. Essa proposta veio do PSOL. Olha só, do PSOL. Aí fala o seguinte, né? Que um grupo de deputados federais, junto com os ativistas ambientais, pretende protocolar nesta segunda no Congresso um projeto do crime do ecocídio. A proposta lançada no Dia do Meio Ambiente é criar um tipo penal específico com punição mais dura para enquadrar responsáveis por desastres ambientais de grande proporção. Até então, ok. Aí você vê. O Globo obteve uma cópia do texto. Mas como assim obteve uma cópia? Como assim obteve? Se o projeto nem foi apresentado, como é que o Globo descobriu desse projeto? Não foi pelo Google. Ainda que foi pelo Google, foi o quê? Achou um site falando, não, fizemos um site do pessoal falando, nós fizemos um evento com os zongueiros e vamos propor esse projeto. Foi isso que aconteceu, entrou em contato com o pessoal para pedir de primeira mão. Mas ainda assim, né, é engraçado. Sempre a Globo envolvida nessas confusões. A Globo, vamos falar da Globo, a gente vai falar da Globo hoje. Vamos falar da Globo hoje. A Globo teve acesso, né? Eu acho que enviaram para a Globo e pediram, publica uma nota aí sobre isso, dá? Até porque o Boulos está envolvido, né? O candidato de vocês para a Prefeitura de São Paulo. Do projeto ser colocado em trâmite. Ele define, como ecocídio, a prática de atos, olha agora, ilegais, tá? Ou temerários. Atos temerários.
com a consciência de que ele gera uma probabilidade substancial de danos graves e generalizados ou de longo prazo ao meio ambiente. Então perceba, não é que você fez uma coisa e gerou uma catástrofe naquele momento, não. É porque aquele ato, no longo prazo, o que é longo prazo? 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos? O período da vaga durante 100 anos é um problema. Quanto tempo é longo prazo? O que é temerário? Você colocou na mesma frase temerário, uma coisa que, nossa, eu tô com medo disso aqui, e longo prazo. 2 termos totalmente subjetivos. Quem foi enquadrado? Pena 5 a 15 anos. Proponentes da lei se organizaram em torno do movimento Ecoi Brasil, um grupo de ONGs, os ongueiros, centros acadêmicos e representantes da sociedade civil, mais ongueiros, que participam de uma campanha mais ampla sobre o ecocídio. Junto com parceiros internacionais, eles pedem que o Tribunal Penal Internacional, que deve ser um tribunal de exceção para julgar os piores crimes da história da humanidade, inclui os crimes ambientais também são julgamentos. Hoje, lá em Haia, são julgados crimes de guerra, contra a humanidade, gênero e agressão, assim, coisa do absurdo, 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 absurdo. Essa proposta de lei, ela foi montada com base na legislação europeia. Quem estava aqui recentemente no Brasil? A Ana Cavazzini, né? Aquela liderança do Partido Verde, tá? Voltar aí agora também, da FGV, dando palestra. É o tempo todo os deputados do Partido Verde, os eurodeputados do Partido Verde no Brasil. O projeto de lei não tem relação com o outro, de 2019, do Janones. O Janones tinha isso, que também usava essa expressão, né, do eco. Só que o do Janones tinha como objetivo especificamente os desastres ambientais causados por ruptura de barragens e impactos da mineração. Então você vê, ó, o do Janones, pelo menos tinha uma coisa assim que era objetiva. Porque uma barragem é uma construção, alguém construiu, tem que construir bem feito, porque realmente... Olha o que aconteceu em Mariana, em diversos locais. Isso não pode voltar a acontecer no Brasil. Então, pelo menos, eu falo, pô, beleza, é algo objetivo. Impacto de mineração é a mesma coisa. É um ambiente extremamente perigoso. Já precisa ter esse negócio assim, soterra, todo mundo fica lá soterrado debaixo da terra? Não, pelo amor de Deus. Então, tinha pelo menos uma objetividade. Agora não. Ó, isso aqui, se for temerário, o meio ambiente, a longo prazo, rapaz, 15 anos de cadeia. A inspiração do grupo ligado ao ECOI foram as legislações da Bélgica e, posteriormente, da União Europeia, que usam o mesmo termo, mas de forma mais ampla. O projeto que estamos propondo agora vai valer também para acidentes como o de Mariana, Brumadinho, mas não só. Ele vai ser muito mais abrangente e valer também para problemas como o desmatamento em larga escala na Amazônia. O que seria um desmatamento em larga escala? E outra coisa, uma vez que esse projeto passa, ele passou. Com certeza alguém vai dar o próximo passo. E depois o próximo passo, e 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 o próximo passo. Há 10 anos atrás, ninguém falava, na verdade se falava já de crédito de carbono, né? Mas não era algo tão comum e estava meio distante. Agora, já existe crédito de carbono. Assim, o mundo nesses últimos 10 anos mudou de uma forma que está ficando assustador. Mas beleza. Aí, chegando aqui quase nos finalmente, o deputado federal Guilherme Boulos, que subscreve um novo projeto, também cita o argumento da intimidação como motivo para encampar o projeto. Colocar medo para as pessoas não fazerem errado. Para saber o que é o errado. Essa definição jurídica, né, de coisa tem potencial de evitar piores casos, sendo mais uma importante contribuição para o enfrentamento da crise climática. Boulos, em tese, surge para dar moradia ao sem-teto, agora está preocupado com o clima. Veja como é a esquerda, né? Como a esquerda, até o Boulos de 2015 era uma versão melhor, porque defendia para a mesma casa. Agora está falando de clima. Após o governo ter sofrido uma série de derrotas em termos legislativos, etc, tudo mais, né? O Bussi, que é o advogado que está ajudando essa turma, que está sendo relatado na matéria, eu acho que o momento não é particularmente bom para se avançar com o tema, mas, independente se vai vencer ou não, o advogado afirma que a campanha pela lei não é o objetivo do curto prazo. Eles estão batendo na tecla isso aqui, olhando daqui a 3, 4, 5 anos. Pega aquele projeto Bethesda. A gente comentou no vídeo ontem, oferecendo aí para pessoas que trabalham com narrativas, né, desinformações e tudo mais,
falar aí sobre como a desinformação, esse problema climático, né, estão conectados, estão planejando no longo prazo. As coisinhas estão mudando muito rápido no mundo e a pauta ambiental está ganhando opinião pública e entrando em outras agendas. Vide o ESG, que é uma agenda do mercado financeiro que deveria ser para trazer lucro, eles estão enfiando uma agenda climática. E agora que a gente vai começar a comentar umas coisas, acho que sua percepção de Brasil e desses temas nunca mais vai ser a mesma. Olha essa foto. Acho que só de bater o olho dá pra ver que isso aqui não é novo, né? Isso aqui tem muito tempo. Isso aqui é umas fotos, é um jornal meio velho e sim, é bem velho. Um amigo meu tinha me mandado umas coisas, deve ter uns 10 dias. E eu já tinha lido assim por alto umas coisas, falei, pô, isso aqui é bem interessante. Ele falando, bicho, aconteceu no Brasil a CPI dos Rockefeller. Ele falou basicamente isso, né, acontecendo. E realmente teve. Só que, para minha surpresa, quando eu dou um Google, eu não consigo achar. Não consegui achar muita coisa. Porém, a coisa estava registrada no Jornal do Congresso. O Jornal do Congresso tem isso daí falando. Então aí o que aconteceu, isso, aquilo, outro, os artigos estavam sendo propostos, tem umas 5 denúncias que estão sendo listadas. Tá lá bonitinho, desenhado. E você acha, se você colocar no Google, você acha um archive, né? Alguém que arquivou isso daí, tem um PDFzinho. Posso mandar para vocês o PDF lá com a discussão no Congresso, os deputados envolvidos, etc. Tudo mais. Só que na imprensa mesmo, a Globo, Folha de São Paulo, né? Porque a Globo tem aquela página do acervo, né? Acervo da Globo, essas coisas. Não tá no acervo. Não apareceu nenhuma sugestão. Não apareceu nenhuma sugestão. E que CPI era essa, né? Tá ali, ó. Comissão Parlamentar de Inquérito da Shell e ESSO. Há muitos e muitos anos atrás, em 1957, fizeram a CPI no Brasil para investigar uma possível atuação de empresários ligados a essas empresas, fazendo uma espécie de abuso de poder econômico, onde eles utilizavam a imprensa nacional para fazer propaganda e abafar alguns assuntos, para eles conseguirem, né, uma fatia maior de mercado, conseguir algumas coisas e também emplacarem algumas narrativas. Aí vejamos. Quando eu coloquei no Google, uma coisa que eu consegui achar sobre isso foi 2 tweets. E 2 tweets do ano de 2020. Olha que interessante. Na década de 50, o noticiário mais famoso do Brasil era o Repórter Esso. Financiado pela petroleira Standard Oil, que é dos Rockefeller, o jornal não cobria a campanha popular O Petróleo é Nosso. Não falava sobre isso. Não tinha repercussão. Muitos anos depois, essa não atuação, que é uma ação, né? Você não falar de alguma coisa, apareceu Olavo de Carvalho com um conceito perfeito para explicar o que é isso, que é a espiral do silêncio. Se a população não sabe do que está acontecendo, ela não vai se preocupar, ela não vai abraçar, ela não vai ficar contra, ela vai ficar falando, você simplesmente desaparece com o assunto. Vocês que acompanharam a eleição de 2022, vocês acham que tiveram algumas notícias que circularam da própria imprensa, né, mainstream, sobre o Lula, que a Globo não mostrou? Algumas coisas que aconteciam que a Globo não mostrou? Vamos pegar uma coisa bem fácil de ver. Todos aqueles eventos que Bolsonaro aparecia rodeado de milhões de pessoas o apoiando desde 2017. Vocês viram alguma vez isso passar no Jornal Nacional? Assim, em 2018. Vocês viram em 2022? Os momentos que Bolsonaro assim, recebia apoio da população? Ou será que não? Eles simplesmente não cobriam e faziam que isso não existia, não mostrando para a população. Aí, depois do Fato Nacional, fazia um segundo tweet, né, uma thread de 2 tweets, que ele falava o seguinte, ó. Em 1957, a Câmara instala a CPI para investigar as atividades políticas do grupo Esso e Shell. Fica comprovada a distribuição de verbas a veículos de comunicação que se posicionaram a favor da multinacional contra a nacionalização do petróleo brasileiro. Naquele momento, não só a nacionalização, mas eles criticavam muito o fato que o Brasil basicamente não tinha nenhuma gerência sobre a distribuição e não tinha nenhuma refinaria. É o tempo todo o voo da galinha. A gente só tem a commodity bruta, manda e os outros processos a gente compra muito mais caro.
seja minério, seja várias outras coisas. Só que, obviamente, vai ficar por aqui, né? Essa pequena tabelinha, ela está no Jornal do Congresso. Jornal do Congresso. Ela está no Jornal do Congresso. E essa tabelinha que vocês podem ver, tem o nome ali de alguns jornais do Rio de Janeiro. Tem alguns nomes ali que acho que vocês conhecem, né? O terceiro nome ali começa com Glo, termina com Bó, né? Tá ali, Correio da Manhã, Dia da Noite, papapá, pipipi. Tem outra tabelinha, ali, olha ali em cima, ó, sexta-feira, 30, Diário do Congresso, Jornais de São Paulo. Eu acho que, deixa eu ver, o primeiro vocês conhecem, né? Até mudou de nome, Estadão. Beleza, tem outros ali, né? Papapá, PPP. Rapaz, tem um aqui que não tá aí nessa tabela, mas aparece depois no texto, que ainda grifou de amarelo, que foi um almoço que teve, né? Começa com folha, mas tem outra coisa, não tá ali, mas tudo bem. Aí, logo após dessa tabela, olha primeiro parágrafo. Os dados desse quadro não se justificam, evidentemente, pelos critérios técnicos invocados pelo senhor Moraes Sarmento. Há uma inegável polarização causada por fatores políticos. A turma foi questionar como é que eles distribuíam, sabe, as suas verbas de publicidade. Aí a turma falou, não, a gente faz isso daqui de acordo com critérios técnicos. E o que eles perceberam é que, sim, mas você tá distribuindo um dinheirinho pra quem fala bem de você, viu? Pra quem tá do seu lado, pra quem é picanheiro. Os picanheiros já existiam desde aquela época. Só que aí fica mais engraçado. Porque eu falei, rapaz, mas eu quero muito descobrir, velho. Eu quero achar alguma coisa. Eu fiquei pesquisando. E eu comecei a botar alguns termos diferentes, isso, aquilo, outro. E eis que eu me deparo ao site do acervo da Biblioteca Nacional. Daí, do governo, né? E aí eu achei um jornal. O jornal é o Semanário. Acho que tá até aqui, deixa eu ver. O Semanário. Na hora que eu olhei esse jornal, eu falei, rapaz, olha que coincidência. Eu fiquei assim, rapaz, coincidência arretada. E eu fiquei até feliz em um ponto, porque eu vejo assim que a neta meio que faz as denúncias similares que o avô dela fazia. O diretor desse jornal é Oswaldo Costa. O Oswaldo Costa é o avô daquela gringa Brasília, perfil de esquerda que tá lá no Twitter, que vez ou outra eu trago alguma postagem dela reclamando do governo do Lula, criticando aí, né, a presença dos Soros, das ONGs. Mesmo sendo de esquerda, ela reclama disso, do Império. Eu falei, rapaz, o avô é o jornal do avô da menina. Aí eu vi essa nota aqui, ó. O impressionante silêncio dos jornais sobre o inquérito da Esso e da Shell. Aí eu achei essa nota, eu percebi que eles colocavam como trust do petróleo, né? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a dar uma folha nesse jornal e comecei a achar um monte de coisa extremamente interessante. Comecei a folhear esse jornal lá na Biblioteca Nacional, ele sai mais ou menos a cada 15 dias, 21 dias. Mas enfim. E aí eu comecei a folhear de 57 até 1959. Tem muita coisa interessante, a Vona do Trouxa do Petróleo, etc e tudo mais. Como, por exemplo, olha essa daqui. Semana de 31 a 7 de novembro de 1957, número 82. Comprovadas as atividades políticas do Trust do Petróleo. Atcherley, presidente da Shell, reconheceu a autenticidade dos documentos revelados por E. Cal. Cal é o jornalista que revelou, o cara foi na CPI, é isso aí mesmo. Teve esse documento, hein? Realmente deu dinheiro para a imprensa. Demos dinheiro para a imprensa. E aí, na página 4 desse jornal, tá ali, ó. Um documento, né, que eles colocaram ali, o recibo de empregado. Deixa eu ver, ó. Ali é o primeiro, ó. Almoço com jornalista das... Ali é Folha de São Paulo, então valor em Cruzeiro, né? Tá ali, ó. Reconheceu o presidente da Shell a autenticidade de todos os documentos apresentados pelo jornalista Ecal. E a turma comentando sobre isso. E eu continuei nesse jornal, né? Eu falei, rapaz, jornal é interessante. Deixa eu ver o que aconteceu. Não que isso daqui, assim, os fatos, beleza. O cara reconheceu um documento oficial. Isso aqui é um documento oficial. Mas eu li esse jornal sempre meio crítico, né? Porque ele vai colocando vários assuntos. Eu não acompanho as coisas na época. Uma coisa é um documento. E uma CPI, que tá aí, ó. Teve uma CPI, teve um documento. Tá lá uma coisa, o diário do Congresso. Outra coisa é esse diário, o semanário. Aí, nesse mesmo aqui, ó. Deixa eu ver. É nesse mesmo aqui, eu tenho quase certeza. Aparece daqui. 300 milhões de cruzeiros. A verba de publicidade anual distribuída pela McCann Erickson.
Depois, perante a comissão parlamentar, o senhor Armando de Moraes Sarmento, diretor-presidente da ESSO, papapá, as contradições, a ignorância e a propositalidade do homem dos congressos publicitários, a publicidade institucional do Oval ESSO. Hoje em dia, não parece tão comum você ver grandes patrocínios de grandes empresários a jornais? Hoje a Folha de São Paulo, a sua coluna de ambiente, basicamente não existe mais a coluna ambiente, se tornou a coluna a Planeta em Transe, que é uma coluna que tem um apoio da Open Society Foundation. E menos mal, a Folha de São Paulo coloca ao final de todas as notas esse projeto é ajudado, né? Eu não sei se eu não quero falar que ele colocou a palavra financiado, mas bota assim, né? Recebe ajuda em parceria com a Open Society Foundation. Você vê que entra ano, sai ano, as práticas meio que continuam similares. E eu tenho certeza que em algum momento dessa trajetória política de vocês, vendo uns vídeos malucos e tudo mais, vocês já devem ter escutado o nome dos Rockefeller, né? E eu não acho que foi de uma forma muito bacana. Hoje em dia, tem o Jorge Soros. Sai Rockefeller, entra o Soros, mas o perfil é muito similar. Mas vamos continuar, que fica mais interessante. Pronto. Nesse daqui mesmo, na parte de baixo, né, da primeira folha, tinha essa notícia e essa aqui do lado. Começando aqui pro lado, olha o cara diz, ó. Página 3. O petróleo e as missões religiosas na Amazônia. Era uma preocupação, a turma tava lá comentando sobre isso. Veja como hoje, a discussão do marco temporal, a turma está preocupada com a possibilidade das missões religiosas entrarem nos territórios indígenas. Olha que coincidência, né? A Petrobras também está aí com um problema lá na Foz da Amazônia. Mas o que eu achei mais engraçado foi aquela outra nota. Esse jornal, ele é no viés de esquerda. Viés de esquerda. Um jornal de esquerda noticiando o seguinte: candidato dos Rockefeller ao governo de São Paulo, com apoio de Jânio Quadros e de João Goulart. Porque qual é a narrativa da esquerda? Chegou 64, deu um golpe para tirar o João Goulart, comunista, né? Apoio de Cuba, não, mas como assim? E aí você tá vendo a esquerda, mas como assim, rapaz? O candidato ao governo com apoio da esquerda? Mas o candidato que recebe apoio do Soros, do imperialismo? Será que também se encaixa o Lula, né? Ano que vem temos eleições, não para governador, mas para a cidade de São Paulo. Que é o candidato da esquerda? O Boulos. O Boulos é o candidato da Globo. É o candidato do Soros também. Engraçado, e conta com o apoio do Lula. Exatamente esse quadro. Você vê como a história se repete, só que vai além. Vai além. E tá ali, né? Tá lá na página 2 do primeiro caderno. Eu falei essa notícia. Pegando essa notícia pra ler, gente. Pegando essa notícia pra ler. O nome do candidato era Costa Lima. Desculpa, Costa Lima, né? Ele tinha sido secretário da Agricultura do governo, né, de Luca Nogueira Garcês, atualmente desempenha as funções de membro da Junta Administrativa do Instituto Café Não Tem Lastro... Instituto do Café, ponto. Não tem lastro político, mas desfruta de muitas relações entre os coronéis do interior. É esse um dos seus trunfos, na opinião de Jânio Quadros, que se... alguma coisa, papapá, imponente para jogar com o ademarismo desse alguma coisa, né? Aí vem, ó. Quanto além disso, esse candidato, que tinha apoio do Dilma da época, que era o João Goulart, tinha apoio do Jânio Quadros, que era um político tipo Geraldo Alckmin, tinha o apoio do Rockefeller, que é uma espécie de Soros, ou seja, basicamente o Boulos, contava ainda com a ajuda financeira do Grupo Rockefeller e de seu testa de ferro no Brasil, o banqueiro e homem de negócios, Walter Moreira Salles. Eu falei, não, peraí, pô. Peraí, não brinca comigo desse jeito. Não brinca comigo desse jeito. Não brinca. Walter Moreira Salles, que hoje, sua família é herdeira de um banco, né? Que a tradução do nome é Pedra Preta, BlackRock, né, no Brasil, né? Só pra você sentir o drama aqui de umas coisas, né? O banqueiro Moreira Salles era muito conhecido como embaixador, posto que exerceu em Washington durante o segundo governo de Getúlio Vargas. Além disso, foi ministro da Fazenda no gabinete parlamentarista do João Goulart, de esquerda, né? E ele foi um dos negociadores da dívida externa na década de 50. 3 ocasiões. Que engraçado, né? Vamos tentar transpor para o mundo atual.
Não foi ministro da Fazenda, mas foi diretor do Banco Central. Não trabalhou, em tese, para os Rockefeller, né? Tinha amizade, mas trabalhou para o Jorge Soros. Não trabalhou para um comunista raiz como o João Goulart, mas foi do governo do Fernando Henrique Cardoso. Estou falando do Armínio Fraga. Você vê como o mundo, como as coisas no Brasil tendem a se repetir, né? Uns personagens bem parecidos. O Armíniozão aí negociou lá junto com o FMI, nossa dívida externa, foi aquela confusão. A esquerda na época gritou, hoje em dia passa pano. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só que não para aí. Pra você ver como a coisa é cíclica. Coisa é cíclica. Cíclica. Seus descendentes, nas eleições do ano passado, ó, irmãos Moreira Salles, investem em candidatos de esquerda. Tirando os nomes bem conhecidos, a turma que eles apoiaram os deputados que hoje abraçaram a agenda verde. São as mesmas figuras, só que seus descendentes, num futuro, e mais ou menos o mesmo esquema, né? As mesmas pautas, tudo vai meio que contra o Brasil. Mas tá ali, né? Deram cerca de 2,3 milhões para 23 candidatos, todos à esquerda. Tem dois nomes que eu achei bem engraçado. É o Jorge Viana, aquele da Apex, que não sabe falar inglês, mas lida com essas relações internacionais atualmente, né? Porque na Apex promovendo no Brasil pro exterior. E o outro é o Orlando Silva, o nosso relator da PL 2630, que vocês devem conhecer muito bem. Mas vamos voltar aqui, né? A nota falando, rapaz, o candidato da esquerda, que está sendo apoiado pelo Lula da época, que tem apoio do Armínio Fraga da época, né? Apoiado pela Globo da época. Na verdade, já tinha a Globo da época, né? Etc. Tudo mais. Rapaz, e como assim, velho? Estamos sendo traídos. Estamos sendo traídos. Entra ano, sai ano, e a esquerda continua fingindo traição. Isso daqui é um recorte de um vídeo que eu postei ano passado. Uma live que aconteceu entre o analista mais, assim, ouvido pela esquerda brasileira, sem sombra de dúvida, que é o Pepe Escobar, junto com a Elia Jabbour. Talvez o maior nome hoje dentro da agenda econômica da esquerda. Olha que o Elia Jabbour vai contar pro Pepe Escobar. Em relação aqui no Brasil, e eu vejo isso, eu vejo uma disputa de rumos dentro da política externa, ou seja, a Open Society, por exemplo, ela é uma das organizações, ela está em todos os grupos de transição do governo Lula, todos, com representantes. E o seu presidente da América Latina está no grupo, é um dos 4 que estão elaborando sobre política externa. Ou seja, eu vejo isso com muita preocupação. Como ele chama? Como ele chama? Eu prefiro não falar nomes, não citar nomes aqui, porque Eu pergunto como um estrangeiro, porque eu não conheço nenhum desses. Não, é fácil encontrar na internet, tá? Não vou citar nome, mas eu acho que isso me preocupa, isso coloca um grau de disputa. E mais, os americanos alugaram um hotel inteiro em Brasília para a posse do Lula. Isso não é qualquer sinal, ou seja, então, não sei se respondi a sua pergunta, ou seja... Respondeu, e tem paralelos e tem vários outros paralelos. Tá vendo aí, né? Entrando, saindo, a esquerda finge que, meu Deus, como assim os nossos candidatos estão na mão dos Soros, né? Dos bilionários, dos imperialistas. Aí voltando, gente, eu cuidando do jornal. Aqui fica engraçado. Vai passando os anos, aí teve uma disputa, né? O governo teve que fazer uma arbitragem lá numa câmara que era como é o nome? Sumoc. Empatou na Sumoc o caso da American Can. Olha agora, com Alckmin, a responsabilidade de sua solução pró ou contra o interesse nacional. Com Alckmin, viu? Alckmin? Sim, com a Alckmin. Essa American Can era mais uma empresa do grupo Rockefeller. E aí empatou lá a decisão, né, Léo? American Can, grupo Rockefeller, para instalar-se entre nós. Aí foi 3 votos, né? Os votos contra foram Tancredo Neves, Cardoso de Melo Neto e Sebastião Paz de Almeida. 3 votos, votaram a favor dos absurdos e morais pretensões do trust norte-americano, cujo propósito é destruir a indústria nacional de lataria, conforme exaustivamente demonstramos em sucessivos artigos, notas e documentos, a mais desse Veja que está o tempo todo a turma, né, fazendo denúncias que um aparato internacional está trabalhando no Brasil para dificultar a indústria nacional. Hoje você vê que uma série de regras está sendo colocada na mesa que, principalmente para o pequeno e médio
comerciante, industriário, a coisa fica muito difícil. Mas tudo bem. Aí o tempo passou, né? Passado alguns meses. O que é que você acha que o Alckmin fez, né? O Alckmin da época. Vergonha das vergonhas. Não podemos resistir à pressão americana. Né? Tá bom. Aí, a decisão imoral e ilegal dos entreguistas da Sumok. Olha que palavra engraçada, entreguistas. Eu comecei a entender porque tem algumas coisas. Assim, eu já tava claro pra mim que essa pauta internacional ela machuca a esquerda de um jeito sem igual. E é por isso que eu bato tanto no Lula. Eu falo aqui, ó, é o vassalo do Biden, que isso machuca. Olha quantos e quantos anos eles já falam em entreguismo. Quantos anos eles já falam do imperialismo americano. Então, isso está enraizado neles. É um debate que eles estão debatendo há mais de 60 anos. Então, eles não conseguem aceitar que o Lula traiu eles. Mas de jeito nenhum, por isso que machuca tanto. Aí você pega a nota pra dar uma olhada, né? Ali o Alckmin, até parece. Se chama José Maria Alckmin, esse daí. Já lendo aqui por baixo, né? Começando aqui na parte de baixo, é um print do Wikipedia. Eu fui lá olhar, né? Se é parente. Diz que o Alckmin, que vocês conhecem, né? O vice do Lula. Ele é sobrinho do ex-ministro da Suprema Corte, Rodrigues Alckmin, e ele é primo de José Maria Alckmin, que também foi vice-presidente da República. Tá vendo aí? Entrando e saindo, é a mesma coisa. Falava lá, né, que... Olha, vê se não parece o Brasil. Uma manobra, que não foi legislativa, porque a gente espécie de autarquia, né? Mas foi o seguinte, ó. A reunião estava transferida, falaram que não, vai mudar aqui o Marial, que vai fazer a reunião, vai transferir, etc, tudo mais. Aí o Tancredo Neves estava confiante, beleza, então vou ali, vou embarcar, vou para Minas Gerais. Aqui também é o relato do jornal da época, né? Foi o seguinte, só que na tarde daquele mesmo dia, Sebastião Paz de Almeida procurava na Pauliceia o senhor José Vilela de Andrade Júnior, presidente do Sindicato da Indústria de Estamparia de Metais de São Paulo, e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, para comunicar-lhe em nome do senhor José Maria Alckmin que, em virtude da forte pressão norte-americana, o Conselho da Sumok havia resolvido horas antes deferir o pedido da American Camp. Entrando e saindo, né, rapaz, a mesma coisa. Eu fiquei até me questionando, né, rapaz, e o Tancredo empacotou. Esse Tancredo aí que tava contra empacotou, hein. Aí eu fiquei lendo um monte de coisa. Aí eu vi aquele nome, achei engraçado, né? Átomo Brás. Que aí pra esquerda, tudo se resolve. O Estado cria tudo. Aqui é Átomo Brás. Só que por mais que a matéria... Se eu discordo de várias coisas, eu acho engraçado algumas denúncias. E aqui, assim, tem que tentar entender o que eles estão falando. Quando eles falam de americanos, etc., você não tem como generalizar tudo, né? Você não tem como partir de um pensamento metonímico, fazer o todo pela parte. Você tem que tentar falar, não, ele tá falando de algum grupo específico. Sei lá, que hoje esse grupo seria, sei lá, Partido Democrata, né? Os grandes empresários mundiais, a turma da Big Tech, etc. E papapá. Aí, veja só, no meio dessa nota, ele fala o seguinte, que o Wall Street, tradução para os termos de hoje, o mercado financeiro, mete-se debusadamente em seus negócios internos, delimita sua política externa, molda a opinião pública de cerca de 280 milhões de habitantes, segundo seus interesses. 280 na América Latina inteira. Tá falando que o mercado financeiro tá influenciando em toda a América Latina, botando ordem. Gente, o que tá acontecendo no dia de hoje? O que é a agenda ESG, se não o mercado financeiro internacional, basicamente sendo puxado aí pela BlackRock, o Larry Fink, que é as ideias que vem do Klaus Schwab, botando de cima para baixo o regra, que todo mundo tem que seguir, eles que mandam, a gente obedece, e que não tem nem votação interna dentro do próprio país. Que foi que a gente viu essa semana, né, a Febraban fazendo junto com os outros bancos, a gente comentou em vídeo. Não, agora não vai ter mais empréstimo não, para matadouro, para pecuarista, açougue, que não tiver aqui, ó, tudo rastreio, bonitinho, isso é tudo mais. Não, porque nos sentimos no direito. O amigo do Haddad, o Sidney, ele teve a coragem de falar isso, nos sentimos no direito. O que é isso? Isso aqui foi de 1900, essa daqui acho que de 59. Entrando, saindo, é a mesma coisa. Aí lá pra frente eles falam o seguinte, né? Mas os imperialistas yankees sabem que a produção e o consumo de energia é que determinam o progresso econômico e social de um povo. Bom, quer ser imperialismo, isso aí é bom senso. Qualquer pessoa deveria saber que energia é o base. Você não tem como ligar um motor sem energia, seja energia elétrica, seja combustão, seja qualquer coisa que precisa de energia, isso é óbvio. Não existe indústria sem motores, não existe indústria que não gasta energia. Meu Deus do céu.
Mas enfim, né? Sabem que não havendo produção de energia, não há progresso. Ora, a nação que se quiser industrializar, terá que produzir energia abundantemente e a preço baixo. Seja que tipo que for, energia elétrica, carvão, derivados de petróleo, energia nuclear. Olha esses dados do final dos anos 50. A América do Norte tinha a população mundial na época de 6,9% do globo, só que produzia 40,4% do planeta. E consumia 40,5% da energia do mundo. Imagine a quantidade de tempo que essa turma teve para juntar dinheiro, para se desenvolver, para ter casa, para ter qualidade de vida. Aí agora, eles querem vir com história de quê? Não. Temos que fazer transição energética. E que a transição energética é barato ou caro? É fácil para eles falarem pra gente fazer transição energética quando eles já têm, né, um parque industrial gigantesco. Isso é fácil, mas é fácil demais. Quando eles estão com o bolso cheio, né? PIB de trilhão. O dólar é a moeda do mundo. É muito fácil, rapaz. E o Lula tá seguindo. Mas tá seguindo bonitinho a cartilha. Você vê como essa questão da agenda verde no final do dia, que fala tanto de descarbonização, né? Energia limpa. Você vê que é exatamente esse ponto aqui. É o encarecimento e uma trava pro desenvolvimento. Assim, não é que eles fazem de propósito. Eles não fazem de propósito, né? Eles não são malvados desse ponto. Mas que na prática, né? Acaba por consequência, porque é mais caro, por ser uma trava. O país avançar. E desde quando? Influência do capital estrangeiro no Brasil. Necessidade de uma legislação capaz de amparar melhor os interesses nacionais, fortalecendo o capital brasileiro. E essa nota aqui, gente, mesmo sendo jornal de esquerda, eles falam no fortalecimento do capitalismo nacional. Eu li isso aqui, eu fiquei triste. Sabe por que eu fiquei triste? Eu já vou trazer aqui, pra gente chegar nos finalmente. A esquerda no Brasil hoje está debatendo isso daqui, ó. Influenciadores e juristas de esquerda são atacados nas redes por discordarem da indicação do Zanin. A principal crítica é em razão da ausência de representatividade racial, de gênero, diversidade sexual na corte. A esquerda brasileira hoje, ainda no mesmo tema, disputa por vaga de rosa no STF e avança sob pressão de militância e receio de Lula. Há uma pressão da militância para que o mandatário não reduza a participação feminina na corte, substitua a magistrada por outra mulher. A apoio de interlocutores, né? Por outro lado, é que Lula ele deve priorizar a escolha de alguém de confiança para o posto. 60 anos atrás, até a esquerda, estava preocupada com fome. Nesse jornal, gente, tinha uma matéria de 57 que estava começando a ser discutido a necessidade de criar o Ministério do Desenvolvimento Regional, porque o Nordeste e o Norte estavam ficando para trás. Naquele momento não é que estava ficando, começando ali. E tinha essa preocupação. Tinha preocupação com o interesse nacional, tinha preocupação em produzir energia, criar emprego, qualidade de vida. E o que é que a esquerda discute hoje? O Bozo. Por que o Bozo? Porque a volta do fascismo ao Brasil. Olha o que se tornou a esquerda, uma caricatura de si mesma. A esquerda se tornou exatamente o que um dia eles fingiram combater. É triste de ver. É triste. E os problemas do Brasil, hoje, o que eles denunciavam são eles que estão imputando a nossa sociedade. E eles não conseguem sequer enxergar isso. Olha como regredimos no tempo, no nível e na qualidade do debate. A preocupação da turma é com o cartão de Bolsonaro, né? É a preocupação com isso. Era com leite moça. Olha as preocupações. E nós aqui, que estamos falando de soberania nacional, que estamos comentando como a agenda SG é um problema, que está vindo de cima para baixo, e está colocando empecilhos, principalmente para o agronegócio brasileiro, que acabou sendo, né, o que sobrou para o Brasil. De tanta dificuldade que tivemos ao longo dos anos, uma falta realmente de um projeto de nação dos últimos presidentes, dos últimos 20 aí, né?
Quem que fala é só a gente. Os conservadores. Lendo também esse jornal antigo, nossa, é tanta coisa que eu ficava lendo, eu ficava assim de boca, eu falava, pá, não acredito, velho. Isso daqui era o que se discutia no passado, olha o que tá se discutindo hoje, meu Deus do céu. E eu via também que não eram citados assim, muitos nomes conservadores. Ele perguntou, não, os liberais. Era basicamente os liberais versus a esquerda. Deve ser por isso que deu tão errado, né? Por um lado, eu fico triste por essa decadência. Por outro, eu fico feliz de ver que hoje, muito mais pessoas, sem sombra de dúvida, elas estão acompanhando mais de perto as coisas no Brasil. Por mais que as pessoas não tenham um conhecimento mais a fundo, sabe, para entender o processo como um todo, às vezes acabam consumindo aquele conteúdo mais de opinião, comentário, aquele discurso duro que lava a alma. Ainda assim, as pessoas estão acompanhando, estão entendendo. Existe um despertar na sociedade brasileira. E eu fico me perguntando, será que dessa vez vai dar certo? Será que dessa vez a população realmente vai tomar as rédeas? Porque ao mesmo passo que a população ela está despertando, o lado de lá cada vez mais tem ferramentas para fazer maldade. Eu recomendo a vocês. É o Semanário esse jornal. Esse aqui foi só um que eu achei. Então, no site da Biblioteca Nacional, se botar no Google, você acha, a gente tem trocentos jornais, mas trocentos jornais. Você pegar, você começa a dar uma lida. Nossa, eu tanto jornal velho essas últimas semanas, de algumas coisas que eu tava pesquisando, eu fico de cara. Como a gente regrediu no debate. Enfim, talvez eu esteja me empolgando demais, né? Talvez eu que esteja vendo coincidências demais. O primo do Alckmin, né? A versão Armínio Fraga do passado. A mesma família financiando a esquerda, lá atrás financiando agora também. O Harold Rockefeller agora, sabe? Eu que tô vendo coincidência. Mas eu tô vendo que no final do dia, é sempre a turma do totalitarismo, né? A turma que tem muito e quer mais ainda, contra a população. É a família versus os totalitários, né? Tá cada vez migrando o país. Porque nem esquerda existe mais. Direita existe, tem os conservadores, mas esquerda, não. Hoje tem os wokes. Os wokes. Agora você viu o que são os wokes. Você consegue ver o Felipe Neto discutindo sobre esses temas? O Felipe Neto é um propagandista disso daí, né? Mas enfim, o vídeo ficou longo, mas não tinha como deixar de comentar sobre isso. Vou mandar o vídeo do Elia Jabot com o pé, foi o que eu dei play lá no canal do Telegram. Vou mandar o PDF. Vou mandar o link pra vocês verem aí desse diário do Congresso, se vocês quiserem pegar pra dar uma lida. Mas tá meio ruim, mas se dá um zoom, você consegue ver lá como foi meio que o relatório final dessa CPI. Mas é isso. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, Dom Antônio Valeu, tem o Pedro na descrição. Lembra de compartilhar esse vídeo, né? Tem também o Atlas Brasileiro, quimpai.com.br. Tentar fazer mais ou menos isso, né? Registrar a história do Brasil. Lá na frente, pelo menos, deu errado por causa disso. Pelo menos que ele me contou, né? Tentou contar. Do meu jeito. Não tô certo o tempo todo, mas é isso aí. Que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.